Olá, então hoje eu vou falar sobre a quarta visão que diz sobre a conexão com a fonte divina do livro, A Profecia Celestina, que ele de alguma forma aborda o conflito que a psicologia, vive tentando entender por que os seres humanos se tratam com tanta violência numa tentativa de controlar ou dominar. E em alguns casos, essas discussões, o indivíduo ele se torna, se sente mais forte ou mais fraco, e isso vai depender muito, do que ocorre nessa interação dessas conversas. E em muitos casos as pessoas se preparam para dizer o que for preciso para prevalecer em algum tipo de conversa. E assim eles vão continuando por cima nesse debate, e aí vira um grande combate, guerra nessa conversa. E essa disputa ela não acontece por causa de alguma meta tangível do mundo exterior, mas ele fala que seria por causa de algum estímulo psicológico que a gente recebe. Por exemplo, pais, que são muito dominadores e não dão nenhum tipo de folga para os filhos, e eles vão ficando tão oprimidos, tão cheios, que acaba que esse filho não tem outra escolha senão reagir de forma bastante violenta. E muitas vezes esses próprios pais foram de alguma forma também dominados pelos seus pais, só que dessa forma a violência vai passando, de geração para geração. O livro fala sobre picos de montanhas, que são lugares especiais que eles acumulam energia em quem está lá. E quando uma floresta virgem fica numa montanha, a energia ainda é mais intensa. E o livro diz também que o ser humano, devido a esse excesso de materialismo, ele acabou que se desconectou dessa fonte divina e foi abaixando, dessa forma, a sua frequência vibracional e se enfraquecendo mesmo energeticamente. Só que, ao perder, essa força, ele foi se sentindo inseguro. Só que para compensar essa perda, ele passa a buscar força nas pessoas do seu próprio convívio, gerando essa dependência emocional e energética nas relações das pessoas. E através desse processo de perda e de compensação, os seres humanos vão sugando as energias, uma espécie de vampirismo, um sugando a energia do outro, através de manipulações, dominações, revoltas, e é por isso que a gente vive num estado de extrema competição e de um conflito praticamente eterno, E que ele diz que a gente vai poder terminar com esse ciclo vicioso a hora que a gente vai fortalecendo a nossa conexão com a parte divina, espiritual, Essa conexão divina, ela teria o poder de cessar esse vampirismo energético e todo tipo de disputa e conflito entre os seres humanos. E nessa parte do livro em particular, eu acho ele bastante didático e cria mesmo uma imagem mental muito forte, que para mim faz muito sentido e fica clara, Porque fazem a gente perceber cenas da nossa própria rotina entre o convívio, com as pessoas que nos cercam, trabalho, família, porque com frequência dá para perceber, se a gente ficar atento, que em algumas ocasiões nós mesmos estamos recorrendo a algum tipo de maneira pessoal, mesmo que não tão consciente, É uma forma de manipular os outros e de alguma forma sugar a energia das pessoas. E essas manipulações, elas são geralmente passivas ou agressivas, A maioria das pessoas, a maioria das pessoas que são passivas, elas são abordadas no livro de forma como se fosse a vítima ou coitadinho de mim. É o tipo de pessoa que está sempre concebendo os acontecimentos de uma forma negativa, buscando
né, a ajuda dos outros e descreve os eventos de uma maneira para fazer com que os outros se sintam de alguma forma culpados e obrigam, portanto, que a gente conceda algum tipo de atenção e energia. Outra estratégia é a do distante, que é menos passiva, que geralmente dão respostas mais vagas às nossas perguntas, jamais se comprometendo com algum tipo de coisa e vão obrigando os outros a perseguirem, né, para poder compreender o que eles falaram. E quando as pessoas acabam que correm atrás desse tipo de perfil para tentar compreender, eles obtêm a atenção e, por consequência, né, por consequência disso, a nossa também energia. E tem um outro método que ele chama de método crítico ou interrogador, que esse sim é bem mais agressivo do que os outros dois anteriores, e esses procuram descobrir algo errado que os outros fazem, né? Eles estão sempre controlando as pessoas, e se de alguma forma eles conseguem observar e pegam cometendo algum tipo de coisa que eles consideram um erro, eles deixam a pessoa constrangida, né? E aí todo mundo fica extremamente cauteloso, preocupado, né? O que a gente vai pensar? Sempre observando a gente com um canto nos olhos, e acaba que esse tipo de gente deixa a gente tão aflita e a gente dá atenção também e envia a nossa energia, né? O mais agressivo de todos seria o estilo meio intimidador. Eles se mostram um pouco assim, mais descontrolados, explosivos, perigosos, até hostis, e os outros observam até com um pouco de medo, atento, né? E desse modo eles também conseguem receber a energia. E como a gente tem um tipo de tendência de repetir essas manipulações com todo tipo de pessoa que a gente encontra em diversos tipos de relações diferentes, a gente vai estruturando eventos das nossas vidas em torno desses expedientes, e eles podem ser considerados, que ele fala sobre dramas de controle, né? Padrões, que ele chama de padrões repetitivos, que parecem ser um ciclo interminável das mesmas situações que vão se repetindo. Só que a hora que a gente consegue tornar isso um pouco mais consciente, né, desses dramas de controle, a gente começa de alguma forma a reverter, né, essas situações e perceber, ficando mais ligado à nossa própria energia interior. E a análise da primeira parte da nossa infância, ele revela que pode nos indicar dramas de controle que de alguma forma foi evoluindo, né, com situações, e que para a gente conseguir resolver, o ideal é perdoar, né? E a gente até vai conseguir, perdoando, ver razões mais profundas para termos sido colocados naquela determinada família, por exemplo. E a partir de olhar, desse olhar mais carinhoso sobre os nossos pais, questões particulares do nosso crescimento, o livro vai concluindo que a gente pode, inclusive, ir deduzindo questões vitais, básicas, como, por exemplo, nosso trabalho, a nossa missão no mundo, porque se de alguma forma a conexão espiritual existe, foi por isso que ela colocou a gente naquela família, naquela cidade, naquele estado, naquele país. Então é importante a gente ficar atento a todos os sinais para que a gente consiga sair desses ciclos e ficar cada vez mais conectado com a energia do divino.